Bear Down Bearzillians, hoje nós vamos falar da defesa do Chicago Bears. O que a gente precisa para melhorar, para elevar o nível dessa defesa e ter resultados positivos nesta temporada. Comenta, curte, se inscreve nesse canal e compartilha também. E a defesa de Chicago é uma das questões. Temos uma equipe sólida na defesa, porém essa evolução ocorreu na segunda parte da temporada. E é nisso que eu vou falar. Por que essa evolução aconteceu somente na segunda parte da temporada? Muito por causa de Montez Sweat. O que ele trouxe para o Chicago Bears é muito importante. A pressão no quarterback. Então, com a chegada de Montez Sweat, Chicago finalmente conseguiu pressionar o quarterback, conseguiu ter sacks, conseguiu parar o ataque adversário atrás da linha de scrimmage. Essa adição foi muito importante e trouxe também um respiro para a galera da secundária, a galera que faz a cobertura de passes. Além de Montez Sweat, Chicago adicionou algumas outras peças. O nome mais falado é de Kevin Byard, o safety que veio do Philadelphia Eagles. Ele falou que não se importa em jogar ou próximo da linha de scrimmage ou cobrindo mais passes. Para ele tanto faz, o que ele quer mesmo é se destacar como um dos atletas que mais ajuda nessa defesa. Chicago precisa, além disso, de atletas que reforcem a linha de scrimmage, as trincheiras, pressionando o quarterback. E com isso nós temos o outro nome, que é o Austin Booker, que é o rookie, né? o garoto que acabou de ser selecionado aí no draft, que pode somar forças com o Montez Sweat, que parece que nós precisamos de algumas mudanças nessa defesa. A defesa que tem em pontos a 20ª colocação no ranking não traz aí um número muito positivo. Quanto se diz respeito ao jogo aéreo, em touchdowns tomados pela defesa, os Bears têm a 29ª defesa, então tomou muitos touchdowns via passe. Já em relação ao jogo corrido, a defesa tem a 2ª colocação, a defesa que menos toma touchdowns pelo jogo terrestre. O Chicago Bears tem essas alternâncias. Isso se deve à equipe não ter encontrado o caminho para a consistência defensiva desde o início da temporada. Então, vou passar por algumas estatísticas que alguns dizem ser estatísticas avançadas de defesa. Eu vou falar sobre blitz, quando uma defesa utiliza de 5 ou mais atletas para pressionar o quarterback. Vou falar do hurry, que é quando uma defesa acelera um quarterback, faz ele soltar a bola sem antes estar preparado para realizar o passe. Vou falar do quarterback knockdown, que é quando o quarterback é lançado ao chão. Isso não é um sack, mas quando ele é tocado, pressionado por um jogador de defesa e é empurrado ou é derrubado enquanto faz um passe. E a outra estatística é o sack, quando o quarterback é derrubado pela defesa com a bola na mão, e os momentos em situações que o quarterback teve pressão, teve que reajustar para poder executar a jogada. Então, dentro dessas estatísticas, a gente vai acabar fazendo uma pequena leitura sobre como temos o comportamento da nossa defesa e de outras defesas na liga. Esse comportamento de defesas, para que fique bem claro, ele passa principalmente por conceitos de treinadores. Então vocês vão ver defesas que pressionam mais o quarterback de uma forma específica, diferente da defesa dos Bears. E assim também vocês vão ver outros comportamentos através dessas estatísticas. Mas uns detalhes nós vamos tentar trazer uma leitura para que fique bem claro o que está faltando para os Bears ter uma defesa consistente nos dois lados, nas duas oportunidades aí de defender, seja no jogo terrestre, seja no jogo aéreo. O que está faltando para os Bears? Bom, vamos lá. Em blitz, o Chicago Bears em blitz tem a 19ª defesa. Ele fez blitz 200 vezes nessa última temporada. Hurries, quantas vezes o quarterback foi apressado? 43 vezes, também 19º na liga.
quantas vezes o quarterback foi tocado e lançado ao chão. Então temos aí 54 vezes, então a 13ª da liga. Sacks, eu não vou nem falar. Sacks, foram 30 sacks. É o número 31 da liga. É a segunda pior defesa em sacks. Isso é muito gritante. E pressão. Quantas vezes o quarterback foi pressionado? Outra coisa, ele sentiu-se pressionado a mudar e se ajustar para a jogada acontecer. 135 vezes. É o 25º número da liga. Com essa leitura rápida, nós temos aí os Bears utilizando um pouco das blitz, né? Não muito. Vocês vão ver aqui por que eu estou dizendo que não é muito. E pressionando pouco. Ver aqui é que a linha de defesa não tem conseguido chegar no quarterback a tempo. Quando a gente olha as estatísticas de quarterback knockdowns, a gente vê que os Bears estão em 13º. Mas esse toque ao quarterback está acontecendo quando ele está finalizando passes. Então a linha de defesa também não está conseguindo chegar e não está conseguindo gerar pressão, né? Isso faz com que a pressão fique na cobertura de passe. E é aí que a gente vê os passes serem completados. Quando eu fiz essa pesquisa, e é por isso que demorou um pouquinho para finalizar esse vídeo, eu me surpreendi com algumas coisas. Na divisão, por exemplo. Na divisão nós temos Green Bay Packers, que faz blitz 304 vezes. Né? Então é um número bem mais alto, 100 vezes mais alto, 105 vezes mais alto aí mais ou menos que os Bears. Da nossa divisão é o menor, para vocês terem uma ideia, tá? Lions faz blitz 307 vezes, fez blitz 307 vezes esse ano. Os Vikings fizeram 513 blitzes nesse ano. Então a gente vê modelos diferentes de aplicar pressão para que a defesa saia bem sucedida. O Green Bay Packers tomou a posição no ranking do passe, né, completado para touchdowns, 10º lugar. Então é uma defesa muito boa contra o passe, né? Não toma muitos touchdowns de passe. A defesa já dos Lions é a 27ª, então já sofre um pouco mais com o jogo aéreo. Já a defesa do Vikings ela é a 17ª, não é uma defesa boba não, é uma defesa consistente e a gente tem visto isso nos últimos anos e está sofrendo com essas mudanças. Mudou o treinador e essa mudança de treinador trouxe uma mudança de conceito, trazendo mais blitzes. A gente viu isso bastante no jogo contra os Vikings. O que acontece é que, no geral aqui, os Bears são que menos pressionam, 135. O time que tem menor pressão é o Minnesota Vikings, com 152 vezes pressionando. Em número de sacks, Chicago tem 30. O time que tem menor número de sacks é o Detroit Lions, com 41 vezes sacando o quarterback. São 10 vezes mais. E se a gente for olhar a questão do hurry, Chicago também é a equipe que tem menos, 43 vezes. O segundo lugar, aí o segundo pior, é o Packers com 52 vezes. Então a gente vê que a pressão de Chicago é muito abaixo das outras equipes. Isso precisa melhorar e muito, porque se a gente quer ganhar uma divisão, a gente precisa de uma defesa mais forte. Você pode ver aqui, a defesa dos Packers é a 10ª em pontos. Então precisa ter uma defesa melhor se você quiser permanecer brigando por títulos nessa liga. Então vamos falar de outras equipes que estão chegando nos playoffs. E aí eu vou começar pelo campeão, Kansas City. Se fala muito de Patrick Mahomes, se fala muito de Travis Kelce, mas eu fiquei surpreso com esses números. É a segunda defesa melhor da liga, a do Kansas City Chiefs, em pontos, segunda defesa. Então você vê um trabalho em conjunto. Essa defesa do Kansas City Chiefs, com alguns vídeos que eu verifiquei, ela é muito pontual na blitz. Ela fez 214 blitz nesse ano. É muito pontual, é muito certeiro. É um trabalho de inteligência muito grande, de estratégia para usar no momento adequado. Porque geralmente a defesa do Kansas City Chiefs utilizou de uma pressão apenas com os linhas, segurando mais a secundária. E a gente vê aqui que o Kansas City Chiefs teve aí a 4ª defesa em touchdowns tomados através
do passe e quarta defesa em touchdowns tomados através do jogo corrido, ou seja, é uma defesa muito forte, top 5 nos dois quesitos. E aí a gente já vê uma diferente abordagem, a gente tem um equilíbrio. O que acontece? A linha defensiva é forte e em alguns momentos faz o uso de blitz, e isso é muito pontual, porque se a linha de ataque não consegue segurar a pressão dos linhas de defesa, a gente vai ter mais a gente com certeza vai ter sucesso nessa blitz. Muito difícil não ter sucesso nessa blitz, porque a linha de defesa já é bem sucedida, ela já consegue gerar pressão. Então quando você traz mais um atleta, e geralmente o desenho dessa blitz é muito bem feito, porque consegue disfarçar bem contra os ataques adversários, é sucesso para parar o quarterback, é sucesso para parar a jogada dos outros ataques. San Francisco 49ers, a terceira defesa em pontos. A Baltimore Ravens, a primeira defesa em pontos. Todos eles têm menos blitz. Então, por exemplo, San Francisco fez 127 blitz esse ano. Baltimore Ravens 160 blitz esse ano. O que acontece? Tem uma defesa que joga com os linhas e os linhas geram pressão. Quando as linhas geram pressão, a cobertura de passe é melhor. No caso aqui do San Francisco 49ers, a defesa contra o passe é a 8ª em touchdowns. Já a defesa do Baltimore Ravens é a 2ª em touchdowns. Chicago precisa desse equilíbrio. É uma linha de defesa jovem, que tem aí Montez Sweat, que é o destaque. Yannick Ngakoue no ano passado não conseguiu desempenhar bem, depois se lesionou e a gente ficou só com Montez Sweat. Nós precisamos de mais uma peça para poder gerar pressão no jogo aéreo, porque senão pode acontecer o quê? Bom, aí a gente vai ao caso do Philadelphia Eagles, que é um time que chega aos playoffs. O ataque deles produziu muito, mas a defesa é a 31ª em pontos. Tomou muitos pontos de passe, touchdowns de passe que ocorreram, aí colocando a defesa do Eagles como a 31ª defesa tomando touchdowns de passe, ou seja, a 2ª pior defesa da liga tomando touchdowns no jogo aéreo, enquanto tem a 10ª contra o jogo corrido. Aí a gente tem um desequilíbrio. Por quê? O Philadelphia Eagles ele fez blitz 162 vezes, não é um time que usa muito das blitzes. Ele até chegou a acelerar o quarterback 68 vezes, chegou a colocar o quarterback no chão 54 vezes, mas apenas 43 foram sacks, e aí a gente tem pressão 165 vezes apenas. São os números parecidos com os números dos Niners, do Kansas City Chiefs, do Baltimore Ravens, mas o que acontece, não está conseguindo proteger contra o passe. Ou seja, apesar de ter toda essa tentativa de pressionar com os 4 linhas ou 3 linhas, a defesa não está conseguindo terminar essa jogada, não está conseguindo transformar esses números, né, em positivo. Por exemplo, desses times aqui, o time que menos sacou foi o Philadelphia Eagles, com 43 sacks, né? E aí a gente vê o resultado. O Philadelphia Eagles sofreu muito na defesa, sofreu muito na secundária, errou muitos tackles nos jogos dos playoffs, nos finais da temporada, né? E sofreu muito para poder finalizar essa temporada de maneira positiva. Na verdade, finalizou mal. Muita gente considera que o Philadelphia Eagles caiu muito de produção, realmente caiu muito. E aí a gente vê a necessidade hoje de você ter esse equilíbrio. E eu estou falando aqui, os Bears precisam desse equilíbrio. Então há necessidade de gerar mais pressão. Se você não consegue gerar pressão com seus linhas, você vai precisar utilizar melhor a blitz. Então um modelo que eu vejo que tem sido bem sucedido é o modelo do Kansas City Chiefs, que utiliza blitz pontuais, ou seja, quando tem necessidade utiliza blitz e utiliza bem. Para isso precisa desenhar bem a jogada. Acredito que o Eberflus junto com o Defensive Coordinator vai trabalhar um pouquinho mais de blitz esse ano. Se não for trabalhar, a linha de defesa vai ter que subir o nível. E aí, se não subir o nível, a gente vai estar numa situação complicada para conseguir as vitórias no que depender da defesa, né? A gente sabe que o ataque é forte, pelo menos no papel. Me diz aí, o que você acha? O que Chicago deve fazer para solucionar esse problema? Eu acredito
que tem que subir o nível dessa linha de defesa, mas também tem que trazer uma ajuda ali na blitz para gerar um pouco mais de pressão. Isso vai trazer uma situação mais confortável para os Bears na defesa. Então não é de todo mal não ter adicionado linha de defesa na free agency e talvez não ter adicionado já logo de cara no draft. Isso pode ser solucionado ali com uma mudança de esquema, mas vamos ver o que Eberflus vai fazer, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Na outra semana eu pretendo falar um pouquinho da nossa situação no ataque. Beleza? Se curtiu, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Tamo junto, Perdão.